O ano de 2022 completa-se 58 anos do golpe militar de 1964 e 37 anos do retorno à democracia no Brasil. Nesse momento em que a democracia dá sinais de enfrentamento contra um regime especialmente totalitário, é bom, convém, lembrarmos-nos do que aconteceu naquela época. No estado do Tocantins, por exemplo, eu me lembro muito de Porto Nacional neste programa, que Porto Nacional foi o berço de resistência política, tanto do golpe militar de 64, quanto de criação, pela luta de criação do novo Estado. Infelizmente, a história tem negado esse protagonismo de Porto Nacional. De qualquer forma, na ditadura militar, jovens portuenses foram presos pelos militares, levados, alguns exilados, ficaram exilados em 1978, saíram do país, foram obrigados a deixar a nação, porque simplesmente liam Marx e queriam o melhor para o país. Porto Nacional, nessa época, foi sede do Exército. Por ali passavam os aviões para reabastecerem, até com os cadáveres da guerrilha de Xambuá, da guerrilha do Araguaia. De qualquer forma, fica para nós esse exemplo, inclusive com uma entrevista que a gente tem hoje com o professor e advogado Getúlio Matos, um dos estudantes presos no estado do Tocantins, por ser dirigente da CENOG, que era a Casa dos Estudantes do Norte Goiano. O Getúlio vai contar a sua história nesse nosso programa de fevereiro, o primeiro programa, aliás, nesse horário, às 9h45 de domingo, graças à audiência que esse programa tem tido dos fazedores culturais e da população do estado do Tocantins. E é a esses jovens da resistência que dedicamos o programa de hoje. O Coisa Nossa está começando. Temos aqui um convidado especial, o professor e advogado Getúlio Matos, um jovem estudante que em 1978 foi preso pela ditadura militar porque era dirigente da Casa do Estudante Norte Goiano. Getúlio vem aqui contar para a gente, nesse ano em que a Revolução, que o golpe de 64 completa 58 anos, vem contar a sua história para que os tocantinenses tenham um pouco mais de conhecimento sobre o seu passado. Bom dia, Getúlio. Bom dia, tudo bem? Getúlio, 64, que lições a gente tem, Getúlio? As lições não são lições didaticamente aceitáveis, né? Principalmente porque tratava-se dos chamados anos de chumbo, né, da ditadura militar. Como ocorreu a sua prisão? O que você fazia? Que justificativa deram para essa prisão sua em 68? Nós do norte de Goiás, pelo fato de aqui não ter universidades, não ter faculdades ainda, a gente, ao terminar o curso ginasial, que é a segunda fase do primeiro grau de hoje, ou o segundo grau, científico, normal, clássico, a gente demandava para Goiânia, para o sul, principalmente Goiânia, a capital, onde estava a Universidade Católica e a Universidade Federal de Goiás, né? E eu, na verdade, não fui para Goiânia exatamente para estudar. O professor Antônio Luiz Maia, que era o diretor do colégio, e ex-monsenhor, né, clérigo da Igreja Católica, ele então disse: Getúlio, como você é muito estudioso, mas é um rapaz de família modesta, família pobre, e tem sonhos de crescer através do estudo, mas nós aqui também precisamos de pessoas assim. De forma que, criado o ginásio industrial, nós vamos precisar de professores para esse colégio. Mas nós não temos as pessoas já preparadas para isso.
você é um dos escolhidos para ir para Goiânia, para fazer um curso preparatório e para vir ensinar nessa escola. Eu, claro que disse que sim, né? Mas chegando em Goiânia, não ocorria nunca a abertura desse curso. Como eu já estava lá, aí eu falei, bom, já estou aqui, já estou concluindo o 2º grau, eu vou ficar por aqui mesmo, para que voltar para lá. Aí matriculei no colégio estadual lá, fiquei na casa de um pessoal de Porto Nacional, e um rapaz que trabalhava numa empresa de construção civil e de construção de estradas, chegou em casa um dia, na casa dele onde eu estava hospedado, e disse, Getúlio, tem uma vaga na Sotrec. Sotrec era uma loja de vendas de máquinas pesadas para construção de estradas, você podia ir lá. Aí eu fui, me apresentei lá, eles me fizeram uma entrevista, e depois da entrevista, passado cerca de uns 2 ou 3 dias, fui chamado. E comecei a trabalhar na Sotrec. E lecionar num colégio lá, o Senaários, que eu já estava lecionando lá. Né? Quando, então, veio um colega, o Atos Pereira, chegava de São Paulo, e assim já mais desarnado do que nós, né? Porque morou num centro muito desenvolvido, que é onde moravam uns irmãos dele. O Atos, irmão da Dagmar e do Hamilton. Exatamente. Irmão do Hamilton Aires, né? Dagmar e do Oscar. Pedro Tierra, né? Pedro Tierra. Aí ele chega, então, em Porto Nacional e a gente se relaciona. Mas ele tinha já essas ideias esquerdistas, né? E nós estávamos num período de ditadura, né? E pertencia ainda a uma entidade estudantil que era a CENOG. A CENOG era a Casa do Estudante Norte-Goiano, que sempre foi um ideal dos estudantes do Norte, principalmente aqueles que eram de situação econômica mais modesta e pobres, que demandavam para Goiânia para fazer curso superior. Eu era secretário-geral da CENOG e interessante é que o presidente da CENOG, nada com ele aconteceu. Não foi preso. Não foi preso. O preso fui eu, né? O Atos já tinha sido preso. E o Hamilton também, irmão do Atos, Hamilton Pereira, o Pedro Tierra, tinha sido preso também em Porto Nacional, porque ele era o presidente da seccional de Porto Nacional. Bom, a gente fala preso porque foi uma prisão feita pela Polícia Federal e entregue à Polícia Estadual, mas preso assim, sem receber nenhuma intimação. O certo é que nós fomos mesmo, foi sequestrado. Eu estava em casa sozinho, tinha saído todas as pessoas que estavam em casa, parece que foram comunicados com antecedência, e eu fiquei em casa só. Quer dizer, eu saí do restaurante universitário e fui para casa. Quando chego lá não tinha ninguém, apenas eu. De repente chegam 2 pessoas e batem na porta. Quando eu abro a porta, um se coloca diante de mim e o outro nas costas. Aí pergunta, é você que é o Getúlio? Sou eu. Eles falam, nós somos da Polícia Federal e você está convidado a prestar um depoimento lá. Assim, de uma forma normal e até educada. Tudo bem. E ninguém chegava para falar nada comigo, né? Eu não tirei a venda, preocupado se tinha alguém ali me observando. Até que, num certo momento, eu, curioso, resolvi levantar a venda e fingir que estava coçando o rosto
próximo aos olhos, eu levantei um pouquinho e vi que eu estava sozinho, né? E já era noite. Só escutei um barulho de fora que parecia um pessoal que estava jogando futebol, talvez no futebol de salão ali, né? E aí eu concluí que eu era num quartel. Aquele grupo de pessoas que foi preso em Porto Nacional, parece que passou primeiro pelo BC, né? Pelo SBC, né? Sim, o 10º BC, o 10º Batalhão de Caçadores. Perto do aeroporto de Goiânia. Que é da Polícia Militar. Da Polícia do Exército. Mas ali era só enquanto eles estavam reunindo essas pessoas. Nada acontecia conosco. Até os próprios militares conversavam com a gente normalmente, era só um primeiro momento enquanto eles estavam arrebanhando essas pessoas que eles julgavam contra a Revolução, né? Outros estudantes da sua época, por exemplo, esse pessoal de Porto Nacional, esse pessoal teve maiores problemas, por exemplo, a Dagmar, mais o Atos e o Pedro Tcherra, eles saíram do país, né? O Pedro Pinto, por exemplo, ele ficou fora do circuito aí durante também muito tempo, né? O que saiu primeiro foi o Atos. Estava também o Edmilson, né? A irmã do Atos, né? Dagmar. E outros mais que não me recordo o nome agora, né? Mas é de Porto Nacional, né? Getúlio, hoje em dia tem gente defendendo a volta dos militares ao poder. Você que passou por essa situação lá na década de 70, como você enxerga esse desejo de parte da população brasileira? A volta dos militares não é uma coisa normal, não é politicamente certo, porque o militar não é político. O militar não negocia, né? O militar é comandante. O militar manda, né? Ordena. Ele não sabe governar. Ele quer ser obedecido, né? Os políticos não. Mesmo adversários, um partido negocia com o outro. Mas o militar não quer saber de negociação, porque eles são acostumados a comandar, né, a impor. Então, um governo militar não é. E nem eles são preparados para governar. Essa é a diferença. Bom, pessoal, nosso tempo é muito curto aqui para tanta história do Getúlio, mas a gente vai chamá-la mais vezes para contar essas memórias. Getúlio, a gente agradece você, a sua participação muito importante para esse programa. Não, eu é que me sinto agradecido e também enaltecido, né, por essa nossa entrevista. Getúlio, você também faz parte dessa história desse Estado. No Tocantins tem um riozinho que lava os olhos de Jesus, e a gente vê tantas pedrinhas lá no fundo. Quando o sol se esquece, lá no fundo a sua luz, e os curumins quando se banham nos azuis até se esquecem de ir-se embora. Estamos aqui nesse domingo com esse casal maravilhoso, Graziela Cortez e Dorivan,
que estão fazendo o lançamento de uma obra fantástica, inédita no estado do Tocantins, Palavras de Curumim. É um livro escrito por Graziella e musicado pelo Dorivan, com ilustrações do Olume, e que tem uma história infantil, até educacional, musicada. Bom dia. Bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui no seu programa para falar desse projeto tão lindo que a gente sonhou por muito tempo. Graziella, você que escreveu esse livro, você me dizia que é um projeto já de mais de 3 anos. O que é Palavras de Curumim, Graziella? Bom dia, Luiz. O projeto Palavras de Curumim, na verdade, ele tem bem mais que 3 anos. Ele é fruto, Luiz, das observações que a gente tem tido no nosso trabalho de campo. Todo o nosso trabalho, ele vem do trabalho dirigido às crianças e adolescentes, sobretudo, do Ponto de Cultura Meninos do São João, um trabalho que nasce lá no assentamento São João. E a gente trabalhando com esses meninos, quando a gente trabalha com os instrumentos percussivos e através da música, a gente vê que eles não trazem muito pouco ou nenhum conteúdo da nossa história, da nossa terra, que conte o que nós somos. E a gente sente essa falta também de um material para os professores. Pelo que está aqui no Palavra de Curumim, assim, a musicalidade do trabalho, dos textos, ela condiz muito com o seu projeto de cancional, né? Ou seja, aquela questão de jalapão, Então, Veriane, me conte aí como é esses personagens, como é essa história de Curumim sobre a questão musical. Eu e a Graziella, nós tivemos a ideia de imaginar, fazer no nosso imaginário, a criação de 2 passarinhos, né, que circulam pelos pontos turísticos do Tocantins, guiado por um índiozinho com o nome de Curumim. Né? Então, os passarinhos guiam esse índiozinho até o Rio dos Azuis, até a Serra Gerais, até a Dona Naninha lá do Amor Perfeito, as cachoeiras, enfim, o Jalapão, todos esses pontos que já são consagrados pelo turismo da nossa gente, da nossa natureza. Graziella, essa proposta também tem uma proposta educativa, a mim me parece, uma proposta educativa. Essa questão vai ser levada para escolas, vocês estão pensando nisso? Por conta da atual situação nossa que nos impede de termos um grande público reunido, o lançamento que seria oficial com um teatro cheio, um auditório cheio, onde o Dorivan estivesse acompanhado do coro infantil que compõe esse trabalho musical ao lado dele, né? E o pessoal da percussão também, e foi adiado, mas nós vamos fazer pequenas entregas no nível das escolas, né? Das escolas, dos projetos sociais. Nós estivemos entregando esse trabalho, esse exemplar já na biblioteca municipal para fazer parte do acervo infantil, que as crianças também possam acessar. A Secretaria Municipal de Educação foi entregue para ser distribuído para as escolas e CMEs, porque esse trabalho é dirigido às crianças da primeira infância, e também ao ponto de cultura. Nós temos uma rede de ponto de culturas, porque esse trabalho ele foi imaginado exatamente para dar esse suporte aos profissionais que trabalham com as crianças, para que eles pudessem ter um material que fale de nossas coisas, de nossa gente. O e-book se encontra na plataforma da editora Nagô, que é uma editora aqui, tocantinense. Eu acho importante destacarmos isso, Luiz, que esse trabalho é genuinamente tocantinense, né? A escritora é tocantinense, o Olume, que é o ilustrador, que faz os desenhos para esse livro de uma forma muito caprichosa, inédita, também é um tocantinense de Porto Nacional, a editora é tocantinense de Porto Nacional, Dorivan, os arranjos percussivos todos foram criados por Murilo Pontes, todo o pessoal das cordas,
Fred da Garibaldi. percussão, da mixagem, da masterização, todo o pessoal que trabalhou com a música é daqui. A gente fez questão por causa exatamente desse envolvimento que você se refere, porque a gente conhece, sabe da nossa história, é encantado com a nossa história e ela está disponibilizada de forma física, como eu te disse, nessas entregas que a gente vem fazendo e de forma virtual na plataforma da Nagô Editora. Trabalho fantástico, né, Dorival? Mas isso foi feito, teve que ter apoio, né? Porque realmente é um projeto grandioso, hein? Olha, eu costumo dizer, Luiz, que nessa pandemia os artistas lucraram, tiveram muita sorte. A pandemia trouxe muita sorte aos artistas, porque essa lei Aldir Blanc, né, nos favoreceu demais, porque nós ficamos um período fora dos palcos, sem poder trabalhar, né? E os editais, fora isso, né, que esse edital que nós contemplamos, esse trabalho, é o edital do PROMIC, né, o Programa Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Palmas, por meio da Fundação Cultural. Então, enquanto nós não estávamos nos palcos, nós estávamos concorrendo aos editais e cumprindo os editais que passamos, né? Então, graças a esses editais, né, nós queremos aqui de público agradecer a Fundação Cultural, toda a sua equipe, né, e a Prefeitura Municipal de Palmas por apoiar esses projetos que, se não fosse eles, não sairiam das gavetas, né? E nós estamos aí, e o projeto está físico agora, concluído. Ô, Dorival, para finalizar, vamos dar mais uma pitadinha aí de outra música. Vamos lá, vamos cantar os Caretas de Lizarda, né? Ok, bacana. Menino, não brinque nessa quinta, que os caretas podem lhe acertar com sua pinhora estraladeira, que estrala nas costas de quem se atreve a entrar. Lindo. Obrigado, Dorival. Obrigado, Graziela, por vocês terem vindo aqui. Gostaria aqui de reforçar a parceria da Fundação Cultural conosco, com o Instituto Tambor. O Instituto Tambor é o proponente desse projeto nesse edital, esse trabalho é fruto desse edital, e é um parceiro já de longa data dos trabalhos do tambor. Nós trabalhamos música de expressão tocantinense na escola, que foi onde a gente fez essas percepções que eu falei durante essa entrevista, e eles confiaram esse trabalho e fomos contemplados dando continuidade a esse trabalho que o Instituto Tambor faz. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui com você e nos dirigindo ao teu público. Bom domingo! E uma salva de tambores a todos os curumins do Tocantins, né? Pois é. Procure o Curumim nas redes sociais. Um trabalho fantástico de Graziela e Dorival. A gente volta já já. E o Coisa Nossa está de volta agora com outro convidado especial, que é o advogado Márcio Gonçalves, que faz carreira aí também, além de fazer carreira na advocacia, foi juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral, também tem livros publicados e agora recentemente publicou mais um, já tem 5 livros publicados e recentemente publicou mais um, junto com o professor Júnior Batista, que se chama Geografia e História de Barrolândia. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia, Luiz. Um prazer estar aqui com você. Doutor, conta um pouco dessa história desse livro seu sobre Barrolândia. Olha, eu já desde meninote, né, tinha o sonho de escrever sobre a minha cidade. Não fui natural de Miracema, do então norte, né?
mas foi radicado e criado em Barrolândia. Então sempre tive a história, então já meninote, conheci ali várias pessoas antigas, os fundadores, e tive contato com essas pessoas. E tinha esse sonho de escrever, mas me faltava a capacidade técnica. Então, quando há pouco tempo atrás, eu conheci o professor Júnior Batista, falei para ele desse projeto meu, e ele topou na hora, e foi então que a gente começou a fazer as pesquisas. E foram quase 2 anos de pesquisa e que resultou na nossa obra Geografia e História de Barrolândia, que já estou aí concluindo a 2ª edição com muitas outras histórias, porque livro de história é interessante de cidade, Luiz, porque a gente faz o primeiro, e aí vem várias pessoas falando, faltou esse fato não era assim, esse fato deveria ser assim. Então a gente já está aí concluindo a 2ª edição sobre a história de Barrolândia. Barrolândia foi realmente construída em razão da construção da BR-153, e tem uns fatos importantes que a gente vai ressaltar, Luiz, nessa 2ª edição, que a gente descobriu que o nome, o lançamento dessa BR toda, do nome, porque não se chamava BR-153, foi lançado lá em Barrolândia. Lá se construiu um aeroporto, né? O presidente JK fez um almoço lá, com mais de 130 autoridades internacionais, onde foi feito um almoço com comida de caça por Bernardo Saião e o Gaúcho. O senhor estava todo mundo preso. Tá, pois é, então lá, e depois eu descobri, já passei nesse aeroporto lá, e até a Estrada das Fazendas. Ainda existe? A estrada? Não, a estrada existe, lá é uma reta, e a gente não sabia por que essa reta, e só agora eu fui descobrir. Ô, Márcio, eu tenho curiosidade de saber, Barrolândia é por quê? Por que o nome Barrolândia? Porque dizer assim, o fundador chamava o seu Elvésio Barros, que é uma família muito tradicional. Ele tinha, o piloto? Ele tinha o dono daquela fazenda ali, que era chamada Bela Vista, era dele. E começou a ter esse povoado ali no cercadinho, onde tinham as casas, a fazenda do Oscar Sardi em Miracema, e o Gaúcho construiu a estação de trabalho dele ali. Então tinha os trechos, o trecho, salvo engano, era Gurupi, e o outro foi ali em Barrolândia, que o construtor da BR fez o canteiro de obras. E o Oscar Sardinha viu aquilo crescendo, que aí começou a fazer igreja, escola, e não quis que expandisse. Aí as pessoas começaram, então, montar, e montou primeiro uma pousada próxima, ali onde é o centro de Barrolândia hoje, e lá era do seu Elvésio. A dona, chamada dona mesmo, montou uma pousada lá, ele cedeu um lote para ele, e ali começou a chegar gente, parar caminhão, e começou o movimento. Ele começou a vender lotes, distribuir lotes, e o nome veio decorre dessa origem, de Elvésio Barros. Até as gerações, até as pessoas atuais não sabiam da história da cidade. Quem mora lá há muitos anos, às vezes não tem esse conhecimento teórico, né? E para os futuros vão saber da história. E é interessante que o professor Júnior até coloca que Barrolândia entra em um rol de pouquíssimos municípios do Tocantins que tem um livro da sua história. E Barrolândia é considerada a capital do mel do estado, né? Sim, foi lá em razão da grande produtividade e da excelente qualidade do mel, ela foi erigida a capital do mel por uma lei estadual. Mas esse novo livro seu, você tem prazo para lançar esse novo livro? Não, a 2ª edição, o primeiro já foi lançado, né? A 2ª edição a gente está em fase de conclusão. Preciso finalizar alguns fatos que eu entendo relevantes para colocar no livro, mas eu creio que daqui para o meio do ano eu espero concluir. O Márcio, além de trabalhar esses livros da história de Barrolândia, cultura de Barrolândia, ele também já escreveu livros, tem livros editados aí, que servem, inclusive, de instrumento para os acadêmicos de direito. Já lançou livros aí, vários livros sobre direito, principalmente direito eleitoral, né, Márcio? Tributário. Eu tenho um que esse foi escrito em coautoria com outros colegas lá no mestrado na Católica de Brasília, que é Direito Constitucional Tributário. E tem esse que foi a minha tese do mestrado, que é Embargos e Execução sem Garantia Prévia. Então, é um livro que trata aí a briga do contribuinte com o fisco em se defender. E a gente defende isso, que essa exigência é inconstitucional, ou seja, o contribuinte, para se defender contra uma execução fiscal, tem que depositar em juízo a quantia cobrada pelo fisco. E muitas vezes nós vimos que essas quantias são cobradas indevidamente. A federação de partidos, Márcio, como você vê a federação de partidos? Olha, já existe. O que é a federação? Vamos explicar para aqui o ouvinte, Luísa. Existia a coligação. A coligação era a junção de 2 ou mais partidos para determinada eleição. Extinguiu-se a coligação para os cargos proporcionais, que é de deputados, e
permaneceu de majoritário. E aí agora, para tentar voltar essa coligação disfarçada, criou-se a federação, que é a junção de 2 ou mais partidos, só que agora eles estabeleceram um prazo mínimo de 4 anos. E ainda outro questionamento, que a federação ela é feita pelos partidos em âmbito nacional. Então, o partido que se unir em federação segue de cima e embaixo, nos estados e no município. É uma verticalização. Inclusive, tem uma ADI, já uma ação declaratória de inconstitucionalidade, no Supremo, questionando justamente esse fato da verticalização. É razoável essa verticalização, porque os princípios partidários, né? Se você tem um estatuto nacional, que segue determinado princípio partidário. Então, aí você lá no Estado faz uma coligação com um partido que não tem nada a ver com seus estatutos. Então, assim, ideologia. Exato. Então, assim, não tem uma... Né? Eu particularmente, concordo que, em razão do caráter nacional, olhando sobre o viés da finalidade do partido, se tiver uma coligação ou verticalização, uma federalização, ele tem que ter esse efeito vertical, porque não justifica o partido ser amigo no Estado e inimigo no âmbito nacional, ou amigo no Estado e inimigo no município. Inimigo que eu digo político, né? Então, sob o ponto de vista de fortalecimento do partido, essa verticalização é necessária. O que eu não concordo é com a federação. O partido tem que ter sozinho, não tem que ter federação. Se você é candidato, fique de olho nas instruções do Dr. Márcio aí, porque o negócio está pegando. Ô Márcio, a gente agradece a sua participação aqui, viu? Nesse programa Coisa Nossa. Eu que agradeço o convite, Luiz Amando, e parabenizar pelo cenário maravilhoso e realmente ressaltando as coisas da terra, que está de parabéns você e a emissora. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Quer matutar um pouco? Então vamos matutar. Tá vendo esse postinho dos Correios aí? É apenas mais um entre postinhos dos Correios que existem nesse país continental chamado Brasil e que são fundamentais à integração nacional, ou seja, o atendimento de comunidades como essa em que eu estou aqui agora precisando enviar para Palmas um documento. Recebi de Palmas para esse interiorzinho aqui, onde a iniciativa privada não entrega nenhuma encomenda, e estou mandando daqui para Palmas, no centro do país. Nenhuma empresa privada faz esse serviço do qual eu estou me beneficiando agora. E por que eu estou querendo falar isso e faço questão de ressaltar isso? É para lembrar aquelas pessoas que, por desconhecimento, por ignorância, por achismo, defende o discurso generalista de privatização. Esse papo de privatiza tudo. Olha, calma. As estatais existentes nesse país, tem muitas delas que são fundamentais. Uma delas se chama isso aí, ó, Correios. Uma delas é essa empresa centenária, pública, estatal, Correios, que faz, inclusive, o papel de banco em pequenas comunidades. Eu estou no interior do Ceará, numa comunidade pesqueira, muito pequena, que não tem atendimento de transportadoras. Para essa área específica não tem. Nenhuma empresa privada tem interesse em explorar as pequenas comunidades onde só chegam lá mesmo para levar encomenda, para levar cartinha, para levar documento, para fazer isso que eu acabo de fazer agora, um documento que eu reconheci firma, estou mandando para o meu filho em Palmas. Somente os Correios. Portanto, você às vezes está aí numa cidade grande, né, que tem empresa privada, desculpa, trabalhando com o mesmo ramo, usa empresa privada, fica à vontade. Mas saiba que você vai pagar mais caro e talvez até vai ter problemas na entrega, mais demorado até. Os Correios fazem com segurança e com menor preço. Portanto, função estatal, além de atender as pequenas comunidades onde a iniciativa privada não vai, faz também o papel de banco nesses casos. Beleza? Vamos curtir poesia? O Poesia hoje traz um belo trabalho do poeta Gilson Cavalcante.
questão de vida e morte. E a vida é só dádiva, dívida, dúvida? É o que apenas fica? Nem a morte a explica. É preciso morrer para existir? Ou desistir de ser como que osso e gemido apenas e carne? Sonhar é melhor que viver, para inverter, Belchior. E o programa Coisa Nossa fica por aqui. Espero que você tenha aumentado seus conhecimentos, tenha se alegrado na manhã desse domingo com este programa. Nós voltaremos novamente no próximo domingo, às 9h45, coladinho no Mundo Agro. Tenha uma boa semana e fique com Deus. Menino, não brinque nessa quinta, que os caretas podem lhe acertar com sua pinhola estraladeira. Mas o mestre me disse que os caretas são do bem, e o boi tem a cara feia, mas não faz mal a ninguém. Mas o mestre me disse que os caretas são do bem.